E paz, queridos irmãos da Igreja Presbiteriana de Muribeca. É um motivo de grande alegria, meus irmãos, poder expor a palavra do Senhor mais uma vez para a igreja. E nós vamos meditar num texto hoje que tem tudo a ver, talvez, com o sentimento que há em nosso coração nesses dias. A gente fica impaciente já há tantos tempo nessa quarentena, isolamento e toda essa questão da pandemia, e a gente se pergunta quando tudo vai voltar à normalidade, quando a igreja vai voltar a se reunir, a saudade é grande, quando o trabalho vai voltar à normalidade, você que talvez é comerciante, você que tem um negócio e fica angustiado com tudo isso, e precisamos aprender a esperar no Senhor e confiar nele sobre todas essas questões. Então, meus irmãos, eu os convido a abrir a sua Bíblia comigo em Tiago capítulo 5. Tiago capítulo 5, versos de 7 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência, precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes, tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos à presença do Senhor, oração, meus irmãos. Santíssimo e eterno Deus, amado Pai, graças te damos pela tua bendita e preciosa palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreendê-la, ó Deus. Ilumine as nossas mentes, aqueça o nosso coração. Espírito Santo de Deus, nos dá entendimento. Nós queremos ouvir a voz do Senhor. Nós queremos ouvir a sua palavra e sermos edificados por ela. Abençoa a tua igreja. Derrama da tua graça e paz sobre a tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, eu quero meditar com vocês no tema a virtude da paciência. Veja que Tiago começa a sua carta com uma chamada perseverança sobre as provações, no capítulo 1. E aqui no capítulo 5, ele termina a sua carta exortando os crentes a serem pacientes até a vinda do Senhor. Ora, meus irmãos, as provas são exatamente o caminho da santificação e do aperfeiçoamento. Tiago se volta agora dos ricos para os pobres que estavam sendo oprimidos e dá-lhes uma palavra de encorajamento. O verso 1 a 6 do capítulo 5 diz: Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos, e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Veja que de um lado Tiago exorta os ricos pela sua corrupção, por oprimir os trabalhadores, por reter os seus salários indevidamente. E ele diz: Atendei agora, ricos, chorai lamentando, porque o juízo virá sobre vocês. Por outro lado, Tiago encoraja aqueles que estavam sendo oprimidos. O verso 4 diz que o clamor deles chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Eles devem ser pacientes, sabendo que é a Deus que estão servindo e que de Deus é que vem a recompensa. Hoje o Senhor nos encoraja a confiar nele, meus irmãos, e não em nossos recursos, e não naquilo que nós temos em nossas mãos. No capítulo 1, Tiago diz para os crentes da dispersão que a recompensa é a coroa da vida.
Agora, no capítulo 5, afirma que a recompensa é a vinda de Cristo. No começo, o caminho da perfeição é a oração. E no final da carta, ele volta ao mesmo tópico. No começo, oramos por nós. No fim, oramos pelos outros. E aqui Tiago fala da segunda vinda de Cristo sob dois aspectos. Primeiro, como alegre esperança. Segundo, como uma temível expectativa. Enquanto que para os salvos o Senhor vem trazendo compaixão e misericórdia. Para os ímpios, o juiz vem trazendo julgamento. Tiago diz que a vinda do Senhor está próxima, no verso 8, e que o juiz está às portas, no verso 9. Ao mesmo tempo em que a vinda do Senhor será um dia glorioso para o seu povo, será também o terrível dia do Senhor para os ímpios. James Boyce diz que nós podemos passar por perseguições, enfrentar problemas, atravessar períodos de angústia, ver os maus prosperando, enquanto nós estamos sofrendo. Mas isso não é tudo. Um dia, Deus acertará as contas. E vejam, irmãos, que a vinda do Senhor é também um sinal de alerta sobre o perigo do mau uso da língua. Devemos ter cuidado para não nos queixarmos uns dos outros, veremos isso no verso 9. A vinda do Senhor está próxima, está às portas, e enquanto Jesus não volta, não esperamos vida fácil nesse mundo. Paulo nos lembra que é em meio a muita tribulação que nos importa entrar no reino de Deus, em Atos 14, 22. Devemos ser pacientes até a vinda do Senhor. Ora, mas alguém pode se perguntar, mas como podemos experimentar esse tipo de paciência até a vinda do Senhor? No texto que nós lemos, Tiago nos dá 3 exemplos de paciência para encorajar a minha e a sua vida hoje. O primeiro exemplo é a paciência do lavrador. Veja comigo Gênesis 7 a 9. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência, precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Queridos irmãos, se uma pessoa é impaciente, ela nunca deve ser um agricultor. O agricultor que realmente sabe o que faz, ele planta a semente certa, no campo certo, no tempo certo, sob as condições certas. A semente nasce, cresce, floresce e frutifica. Esse é o caminho natural. Mas o agricultor não tem nenhum controle sobre o tempo. Por exemplo, muita chuva pode danificar a lavoura. Por outro lado, a falta de chuva pode pôr toda a colheita a perder. O agricultor na Palestina ele dependia totalmente então das primeiras chuvas que vinham em outubro para o plantio e das últimas chuvas que vinham em março para a colheita. Mas o tempo está fora do seu controle. Ele tem que confiar e esperar. Interessante, irmãos, em Marcos, capítulo 4, Jesus Cristo contou uma parábola. Ele disse, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por fim, o grão cheio na espiga. Assim também você precisa confiar e esperar, pois é Deus quem faz a semente brotar, germinar, crescer e frutificar. Não fique ansioso, meu irmão. Espere em Deus. Agora, por que o agricultor espera? Verso 7 diz, porque o fruto é precioso. Em Gálatas 6:9 está escrito, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Veja, irmãos, o homem colhe aquilo que semeia. E aqui Tiago descreve o crente como um agricultor espiritual que procura uma colheita espiritual.
Aquele que semeia boas sementes, ele colherá bons frutos. Sejam pacientes, porque o fruto é precioso. Por isso, Tiago ainda nos encoraja no verso 8, ele diz: sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Vejam, irmãos, que o nosso coração é o solo, a semente é a palavra de Deus. Há estações para a vida espiritual, como há estações para o solo. Muitas vezes, pelas adversidades da vida, o nosso coração se torna seco, cheio de espinhos. Então Deus manda a chuva da sua bondade e rega a semente plantada, mas devemos ser pacientes para esperar a colheita. Mas a grande questão é, irmãos, que enquanto o agricultor espera, ele continua semeando. Em Lucas capítulo 13, Jesus procura frutos em uma figueira. E por ela ser estéril, ele manda cortá-la. Assim também Deus está procurando frutos em nossa vida. Enquanto você espera, continue semeando a palavra, continue semeando os frutos do Espírito. Não seja tomado pela amargura, pela tristeza, pela impaciência, por uma verdadeira guerra dentro do seu coração. Pelo contrário, em Gálatas 5 diz que você deve produzir amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, se o Espírito habita em você. Porque exatamente esses são os frutos do Espírito. E o único meio de darmos frutos doces, irmãos, é sermos provados. No capítulo 1, Tiago diz que a provação da vossa fé produz perseverança. E esta deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros. Em vez de ficarmos impacientes, devemos saber que Deus está trabalhando em nós. Você só pode se alegrar nessa colheita espiritual se o seu coração estiver fortalecido. Por essa razão, o verso 8 diz: fortalecei o vosso coração, pois um coração instável não produz fruto. Assim como um agricultor, ele está sempre trabalhando em sua lavoura. Deus está trabalhando em nós para tirar de nós uma colheita abundante. E veja também que um lavrador ele não vive brigando com seus vizinhos, ele está cuidando da sua própria lavoura. Nós não devemos perder o foco e viver falando mal uns dos outros. Por isso o verso 9 diz: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Então, primeiro, veja, ao invés de você ficar brigando e julgando uns aos outros, fortaleçam o seu coração. Primeiro, então, Tiago nos dá o exemplo da paciência do lavrador. Ele não tem controle sobre o tempo. Ele precisa fortalecer o seu coração, confiar e esperar no Senhor. Mas, em segundo lugar, vejamos a paciência dos profetas, verso 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Ora, irmãos, quem foram os profetas? Os profetas foram homens que andaram com Deus. Os profetas foram homens que ouviram a voz de Deus. Os profetas foram homens que falaram em nome de Deus. Mas os profetas foram homens que também passaram por grandes aflições. Eles trilharam o caminho estreito das provas e foram pacientes. Privilégio e provas caminharam juntos na vida dos profetas. Privilégio e sofrimento e ministério caminharam lado a lado na vida dos profetas. O profeta Isaías não foi ouvido pelo seu povo, ele foi cerrado ao meio. O profeta Jeremias foi preso, jogado num poço e maltratado por pregar a verdade. Ele viu o cerco de Jerusalém e chorou ao ver o seu povo sendo destruído. Daniel foi banido da sua terra e sofreu pressões quando jovem. Sofreu ameaça e perseguição por causa da sua fidelidade a Deus, a ponto de ser jogado na cova dos leões. Ezequiel também foi duramente perseguido. Estevão denunciou o Sinédrio. Em Atos 7,52 está escrito: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que dantes anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e homicidas.
Mas em Mateus capítulo 5, versos 11 e 12, Jesus Cristo diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Por isso, quando você estiver enfrentando o sofrimento, não coloque em dúvida o amor de Deus por você. Pois pessoas que andaram com Deus como você também passaram pelas aflições. Seja paciente. Em 2 Timóteo 3,12, o apóstolo Paulo disse que todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Meus irmãos, nem sempre a obediência a Deus produz a vida fácil. Certa feita, reverendo Franz Leonard, um homem de Deus, que já foi um dos diretores do Seminário Presbiteriano do Norte, ao ser questionado se a igreja for mais perseguida, será mais fiel? Ele então respondeu: não. Se a igreja for mais fiel, será mais perseguida. Isso significa que Deus não nos poupa das aflições, mas Ele nos assiste nas aflições. Pois aonde a vontade de Deus nos levar, também a graça dele irá nos acompanhar. Elias anunciou ao ímpio rei Acabe que a seca viria sobre Israel. E ele também sofreu as consequências da seca. Mas Deus cuidou dele e lhe deu vitória sobre os ímpios. Pois aonde a vontade de Deus, meus irmãos, a vontade de Deus jamais levará você onde a graça dele não possa te sustentar. Meus irmãos, a nossa paciência em tempos de prova é um poderoso testemunho do Evangelho àqueles que vivem ao nosso redor. Por isso, como agricultor, nós devemos continuar trabalhando. E como os profetas, devemos continuar testemunhando. Em Romanos 15,4, o apóstolo Paulo disse: porquanto tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela constância e pela consolação provenientes das Escrituras, tenhamos esperança. Portanto, apegue-se à palavra, busque a palavra, pois quanto mais conhecermos a palavra, mais Deus pode nos consolar em nossas tribulações. Você verá o exemplo daqueles que sofreram e foram consolados pelo Senhor. E por essa razão, vejamos em terceiro lugar a paciência de Jó. Veja comigo o verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Vejam, irmãos, o texto começa dizendo: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Mas pense comigo, você não pode perseverar a não ser que haja provas em sua vida. Não há vitória sem luta. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu. Se você observar comigo a vida de Jó, as circunstâncias estavam contra ele, a sociedade estava contra ele, os seus amigos estavam contra ele, até mesmo a sua esposa ficou contra ele, Satanás estava contra ele, e ele chegou a pensar que Deus também estava contra ele, mas mesmo assim ele perseverou. Ele provou que um homem pode amar a Deus acima dos bens, da família e da própria vida. Jó era um homem piedoso, justo, próspero, bom pai, que orava pelos seus filhos, sacerdote da família, preocupado com a glória de Deus, de modo que o próprio Deus dá testemunho a seu respeito. Então Satanás prova Jó com a permissão de Deus. E Jó perdeu todos os seus bens. E Jó perdeu todos os seus filhos. E Jó perdeu a sua saúde. E Jó perdeu o apoio da sua mulher. E Jó perdeu o apoio dos seus amigos. E Jó faz 16 vezes a pergunta: por quê? Jó expressa a sua queixa 34 vezes. Mas no auge da sua dor ele disse para Deus: ainda que Deus me mate, ainda assim esperarei nele. Em Jó 13,15. E Deus restaura a sorte de Jó.
E Deus restaura os bens de Jó. E Deus dá novos filhos a Jó. E Deus restaura a saúde de Jó. E Deus lhe dá tudo em dobro. Jó esperou pacientemente no Senhor. E Deus o honrou. Deus não explicou nada para Jó. Mas apesar de Jó não conhecer os porquês de Deus, ele pôde conhecer o caráter de Deus. E por isso ele disse em Jó 42:5, Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A maior bênção que Jó recebeu não foi saúde, também não foi riqueza, mas um conhecimento mais profundo de Deus. E vejam que isso é a própria essência da vida eterna, irmãos. Pois em João 17:3, Jesus Cristo disse, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você precisa conhecer mais a Deus. Você precisa conhecer mais a Deus. O livro de Jó nos prova que Deus tem propósitos mais elevados no sofrimento. O propósito de Satanás era fazer de Jó um homem impaciente com Deus. Mas o propósito de Deus em permitir Jó sofrer foi fortalecê-lo e fazer dele uma bênção. O propósito de Deus no livro de Jó é revelar-se como Deus cheio de bondade e misericórdia. Queridos irmãos, essa é a virtude da paciência. Como bons agricultores, devemos esperar a colheita no tempo do Senhor. E enquanto esperamos, continuamos trabalhando, continuamos semeando. Assim como os profetas, devemos testemunhar, mesmo no meio do sofrimento. E assim como Jó, nós devemos perseverar no Senhor, certos de que Deus tem um fim glorioso preparado para aqueles que o amam. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, graças te damos pela tua rica e poderosa palavra, Deus, que nos instrui, que nos encoraja, que nos anima, que nos fortalece, que nos ensina a ser pacientes, ó Deus, em meio às lutas. Ó Deus, nos ajuda, Pai, instrui o nosso coração, ensina o nosso coração a te adorar, Senhor, a confiar em ti, esperar em ti, ó Deus. Certos de que o Senhor tem uma colheita abundante, o Senhor tem um fruto precioso, o Senhor é um Deus gracioso. Nos ajude, ó Deus, fortaleça o nosso coração, certos de que a vinda do Senhor está próxima. O Senhor virá e galardoará os seus santos. O Senhor recompensará o seu povo. O Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. O Senhor diz que não haverá mais luto, tristeza, choro, dor ou morte. Ele mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Abençoa, Deus, com paz ao teu povo. Renova as forças do teu povo. Abençoa a tua igreja. E que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bom Pai, e as doces consolações do Espírito, sejam convosco, meus queridos, e convosco permaneçam, desde agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.